Terceira evidência, terceira prova da ressurreição de Cristo nesse texto: a guarda romana, a própria guarda romana. Capítulo 27, versículo 65 fala: Pilatos falou: levem um destacamento romano. Respondeu Pilatos: podem ir, e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Então esses líderes religiosos, eles receberam de Pilatos uma escolta romana. É interessante, quando você lê sobre os soldados romanos, você percebe que eles seriam o equivalente hoje à tropa de elite no Brasil, a SWAT americana, a soldados israelenses muito bem preparados e muito bem equipados. Nos escritos de um historiador chamado Políbios, ele escreveu sobre a ascensão do Império Romano. E quando ele fala sobre a ascensão do Império Romano, ele deixa claro que os soldados romanos eram duramente penalizados em casos de falhas. Por isso, eles eram muito responsáveis. Dormir durante uma vigília poderia custar a um militar romano uma passagem, uma punição de ter que passar por um corredor de pancadarias, levando tapas e socos dos colegas. Havia 18 tipos de infrações que custava a própria vida do soldado romano. Uma delas era motins. Se ele se amotinasse junto com um grupo ou sozinho, ele ia ser morto, pagar com a própria vida. Desobediência em tempo de guerra é outra coisa que custaria a sua vida. Insulto a um general, mesma coisa. Usar de violência contra um centurião durante disciplina também custaria a sua vida. E abandono de posto de vigia. Irmãos, não havia melhor guarda para garantir a segurança do sepulcro de Jesus Cristo na época do que esta. Por isso é um absurdo o pedido dos sacerdotes, após a ressurreição de Cristo. No capítulo 28, 13, fala: digam que vocês dormiram, e que os discípulos vieram, enquanto vocês dormiram, tiraram a pedra e roubaram o corpo. Fala isso. Absurdo. Mas eles, diz o texto no versículo 12, eles corromperam esses soldados, dando para eles grande soma de dinheiro. E no versículo 14 fala: eles não só deram uma grande soma de dinheiro para esses soldados, mas eles deram a garantia de proteção contra qualquer tipo de punição. Se o imperador, se alguma autoridade maior que vocês aí saber disso e for punir vocês, fica tranquilo, nós vamos lá e a gente vai esquentar as suas costas. A gente não vai permitir que isso aconteça. E os soldados aceitaram, infelizmente. Mas Deus usou esses soldados especiais para autenticar a ressurreição de Cristo. E mais, em último lugar, nós temos o medo e a ignorância dos próprios discípulos de Cristo. Esse medo, essa ignorância dos 12, ou melhor dos 11, autentica a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Como que é isso? Em Mateus 26, 56, diz que diante da prisão de Jesus Cristo, no jardim do Getsêmani, os discípulos todos fugiram, deixaram Jesus, saíram de perto. Pedro, o mais corajoso, acabou negando Jesus 3 vezes, e foi chorar amargamente por ter pisado na bola contra Jesus. Negou Jesus. Pedro, ele foi o único que seguiu a Jesus, teve coragem, mas ele acabou negando a Jesus para uma criada, que falou: você não é um deles, não. Ele não, imagina que é isso, tal. Ele saiu fora. Irmãos, mesmo após a notícia da ressurreição, esses 12, esses 11 continuavam incrédulos e amedrontados. Marcos fala sobre isso, no capítulo 16, versículo 14, ele fala assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Talvez as mulheres, Pedro chegou e falou para eles: olha, Jesus ressuscitou. Talvez aqueles discípulos de Emaús falaram: Jesus ressuscitou, nós o encontramos, ou melhor, ele nos encontrou no caminho. Eles não acreditaram. Eles tinham dificuldade realmente de acreditar, como talvez você aqui tem hoje um pouco de dificuldade com isso. E você precisa orar para Deus te dar fé.
E quem sabe Deus vai usar essa mensagem para tirar de você toda dúvida. Irmãos, os apóstolos, a verdade é essa, os apóstolos estavam muito assustados e amedrontados para acreditar na ressurreição ou pensar em arriscar suas vidas por uma mentira, uma possível mentira ou ilusão de que Jesus disseram que ele ressuscitou, mas ele não ressuscitou não. Eles não estavam dispostos a arriscar suas vidas por isso. Logo, o medo e a incredulidade dos discípulos é mais uma prova a favor da veracidade da ressurreição de Cristo. É mais uma prova a favor de que eles jamais iriam arriscar suas vidas, seus pescoços, ir lá e roubar o corpo de Jesus com uma guarda romana lá, mexendo no lacre romano e tudo mais. Eles não iam fazer isso não. Eles estavam se escondendo, eles fugiram. Concluindo essa mensagem, mas não se iluda, tem ainda bastante coisa. Ouvinte, lembre-se do seguinte: quer você esteja na primeira classe do Titanic, ou na segunda ou terceira classe, quer sua vida seja confortável e tranquila, ou muito sofrida e atribulada, a verdade é a seguinte: todos nós estamos num barco chamado existência, e esse barco vai afundar. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que nos deparar com a morte. A morte se aproxima, a morte é certa, a morte é garantida para nós. Por isso eu e você precisamos da esperança de vida após a vida, de salvação da nossa alma, perdão dos nossos pecados, esperança de ressurreição, de vida após a vida. E a melhor notícia da história é que Deus já providenciou esse caminho, essa esperança, essa certeza, através da pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a Páscoa é tão bem celebrada através dos séculos. Nós precisamos dessa esperança, e nós temos uma esperança bem baseada de forma histórica, e com fatos e tudo mais. E a melhor notícia da história é que o próprio Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a esperança. Para você que está envelhecendo e está vendo a morte se aproximar, não se apavore, confia em Deus, volte-se para Deus, me abraça pela fé, eu sou enviado por Deus. Olha todas as profecias que se cumprem em mim, provam de que eu não sou uma farsa, mas eu sou um mensageiro do céu verdadeiro. Eu ressuscitei dentre os mortos, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente.